Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Hoje quero falar de um livro já terminado aqui no meu canal, que li e achei muito interessante. Os Deuses Eram Astronautas, do Erich von Däniken. Ele tem subtítulo: Evidências das verdadeiras identidades dos velhos deuses. Quando eu peguei esse livro para ler, eu tinha na mente que eu estava lendo um livro que já havia sido indicado para mim por um amigo meu lá de Marília. É o mesmo título, o mesmo autor, só que nós temos um ponto de interrogação. Os deuses eram astronautas? Então, assim, pelo que eu entendi, esse livro, publicado em 2011, pelo que eu pesquisei também, não é o mesmo livro que tem o mesmo título, só que com um ponto de interrogação. O que tem o ponto de interrogação, os deuses eram astronautas, que é uma pergunta, é de 1968. Então não é o mesmo livro. Tem o mesmo título, só com o ponto de interrogação, que faz a diferença. Então eu li pensando que era o mesmo livro que foi me indicado, mas não era. O livro Os Deuses Eram Astronautas, de 1968, ele é um best-seller, vendeu mais de 70 milhões. É a obra-prima do Erich von Däniken. Lá ele defende a existência de outros seres inteligentes no universo. E também a evidência estaria em achados arqueológicos, monumentos antigos, mapas reveladores e marcas curiosas em solos rochosos. Então este autor, pesquisei na internet, ele tem vários livros que retomam este tema da presença de seres inteligentíssimos no passado, extraterrestres, que nós chamamos hoje de deuses. Olha outros títulos que ele tem, olha: Sinais dos Deuses, Deuses Espaçonaves e Terra, Testemunho dos Deuses. Tem um outro título que coloca, olha para vocês verem: Sim, os deuses eram astronautas. Então tem uma concordância, né? A Chegada dos Deuses, etc. Aqui o que diferencia então é o subtítulo: Evidências das verdadeiras identidades dos velhos deuses. Quem é este autor fascinado por este tema de extraterrestres, de deuses, né? Então ele nasceu em 1935, no dia 14 de abril, na Suíça. O Erich von Däniken é arqueólogo, escritor e teórico. Ele ainda está vivo. Ele tem 90 anos. E ele veio recentemente ao Brasil. Recentemente, no caso aqui, esse livro de 2011, ele veio aqui, está dizendo, dar palestras, né, em Brasília, em São Paulo, em Curitiba. Então é um homem que está ainda com as suas ideias em evidência, né? Embora seja muito criticado. Esta edição aqui é da Madras. Tem tradução do Marcos Malvese Leal. Essa aqui é de 2024. Então não é o mesmo livro. Eu vou ter que comprar essa edição que tem o ponto de interrogação, ler e fazer um vídeo aqui. Mas o que tem como tema é isso que eu disse, né? A existência de outros seres inteligentes no universo, e a evidência disso são os achados arqueológicos, monumentos antigos, mapas reveladores, marcas curiosas em terrenos rochosos. Esta edição aqui ela tem vários, várias ilustrações que ajudam a entender isso, né? Mas tem também esses temas interessantes aí da presença de seres extraterrestres no passado, que hoje a gente tem como deuses, né? Sua obra-prima, como eu falei, é essa, Os Deuses Eram Astronautas. Ele já começa dizendo para nós aqui no prefácio que durante os anos de formação dele no renomado Colégio Saint-Michel em Fribourg, ele mergulhou em antigas escrituras. Então, desde criança ele tem esse fascínio pelas
histórias arqueológicas, pelas civilizações do passado, por escrituras sagradas antigas. Também ele gosta muito de quebra-cabeças arqueológicos não resolvidos, coisas que os arqueólogos mantêm em segredo. Então tudo isso fascinou sempre o Erich von Däniken. As inspirações dele para estudar ufologia acontecem ainda em 1966, quando ele ainda estava escrevendo a obra-prima Os Deuses Eram Astronautas, que é de 1968. Então, em 1966, Carl Sagan e um outro cientista, I.S. Slovsky, escreviam sobre as possibilidades da teoria dos astronautas antigos e as alegações de visitas extraterrestres. Então, esses dois grandes cientistas falaram num livro, num dos capítulos de um livro famoso deles, Intelligent Life in the Universe. Falaram então dessas possibilidades da teoria de visitas extraterrestres do passado e alegações então de astronautas antigos. Isso deixou o Erich von Däniken mais intrigado ainda, dando alguma legitimidade às suas ideias, que são rechaçadas muitas vezes, né, pelos arqueólogos, pelos estudiosos. Imagina, né, de como que no passado existiram extraterrestres visitando a Terra, construindo pirâmides e etc. Né? Então, para eles, isso é uma coisa mesmo de gente louca. Só que quando o Sagan e o Slovsky falaram dessa possibilidade, corroborou, de certa maneira, as ideias do Däniken. Outro autor que estuda esse tema, e eu tenho aqui uma coleção de 3 livros dele, é o Zecharia Sitchin. Ele tem um famoso livro que é o 12º Planeta. Planeta habitado, então, por seres extraterrestres que visitaram a Terra. Eu ainda não li. E ele faz estudos de arqueologia da Suméria, dessas regiões antigas, para dar legitimidade às suas ideias. Então eu quero ler esses livros ainda. Então vamos lá, para o prefácio aqui que eu achei muito interessante. Né? Como um aluno curioso se interessou então por temas de batalhas celestes. Então esse prefácio vai mostrar que desde pequeno nessas ideias já estavam povoando o cérebro do Däniken, que é, gente, um escritor, um arqueólogo bem respeitado. Assim, ele se dedica mesmo aos estudos, ele está sempre mergulhando nessas questões intrigantes da história. Então, eu amei esse prefácio, olha. Ele diz: aconteceu há mais de 50 anos, na escola primária de Sandhausen, na Suíça. Eu devia ter uns 10 anos de idade e escutava nosso instrutor religioso narrando mais uma vez uma batalha ocorrida no céu. Um dia, o arcanjo Lúcifer compareceu ao trono de Deus, com sua legião de anjos, e declarou: não vamos mais servir ao Senhor. O Deus Todo-Poderoso, então, ordenou ao arcanjo Miguel que expulsasse Lúcifer e seus seguidores rebeldes do céu. Miguel cumpriu a ordem com sua espada flamejante. A partir daquele dia, segundo nosso professor de educação religiosa, Lúcifer se tornou o diabo e todos os seus seguidores passaram a arder no fogo do inferno. Então essa história ouvida aí do professor religioso, quando ele tinha 10 anos, faz o Däniken ficar pensando, né? Mas como que é possível uma batalha no céu? Naquela noite, ele disse, ao chegar em casa, ele ficou muito pensativo. Então, como poderia ocorrer conflito em um reino assim tão paradisíaco? Por que Lúcifer e seus anjos, de repente, se rebelariam contra um Deus onipotente, um Deus de amor? Como que essa rebelião, esse orgulho, entrou lá no céu, que é um lugar de bênçãos e de paz? Como que esse anjo rebelde, né, pôde deixar aí essa inveja entrar no seu coração? Daí ele foi perguntar para a mãe. A mãe dele dava uma explicação. Ele diz, olha, com Deus, ela disse, exibindo uma expressão preocupada, tudo era possível.
Assim tinha de ser mesmo o impossível. Então, para Deus, nada é impossível. Depois, no ensino médio, ele veio, o Däniken, a compreender que o nome Lúcifer em latim significa lux, a partir de duas palavras, luz e ferre, fazer, carregar. Então, Lúcifer significa o fazedor de luz, ou o portador da luz. Mais questões começaram a intrigá-lo. O diabo era o portador da luz? De todas as criaturas, era ele que portava a luz? Quando percebi isso, toda aquela questão me pareceu ainda mais confusa. Ele continua que 20 anos depois, ele estava estudando minuciosamente o Antigo Testamento. A gente percebe aqui no primeiro capítulo que ele estudou mesmo, né? Primeiro capítulo deste livro aqui, que não é o mesmo, né? Os deuses eram astronautas. O primeiro capítulo chama Uma aula diferente de educação religiosa. Então ele vai perceber, estudando o Antigo Testamento, que existe uma passagem intrigante no profeta Isaías, que viveu cerca do ano 740 a.C. Isaías, capítulo 14, versículos de 12 a 13, diz o seguinte: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia. Então esses versículos de Isaías, diz ele, podem muito bem ter sido alterados no decorrer de milênios, mas em que pensava Isaías ao dizer isso, né? Este filho da alvorada, cheio de luz, caiu dos céus. Daí ele fala que encontrou um outro texto no livro do Apocalipse de João, capítulo 12, versículo 7, em que João faz uma alusão definitiva a batalhas ocorridas no céu. O versículo diz: Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Então ele começa mesmo a se interessar por esse tema de batalhas no céu, que é um outro capítulo aqui deste livro, né? Que chama-se Armas dos Deuses. Então ele vai pegar outras tradições que relatam essas batalhas, como os épicos indianos, Mahabharata, Ramayana. Aqui está no capítulo 4. Interessante demais esse capítulo. Daí depois que ele começa mesmo a estudar escrituras antigas, outros textos, ele se depara com o Livro dos Mortos e do Egito, né? Uma coletânea de textos colocada em uma sepultura, o Livro dos Mortos. Já tem vídeo aqui no canal sobre, tem vários vídeos inclusive sobre o Livro dos Mortos. Eles colocavam esses textos junto com o corpo mumificado, de modo que o falecido soubesse comportar-se no além e pudesse recitar esses textos, né? Nesse Livro dos Mortos nós lemos que Ra, o poderoso deus Sol, lutou contra os filhos rebeldes do céu. Durante toda a batalha, pelo que lemos, o deus Ra jamais teria saído de seu ovo. Então, batalhas no céu, no espaço sideral, os nossos ancestrais ignorantes se referiam meramente aos combates entre o bem e o mal, travados entre os seres humanos, usando a imagem dos deuses? São perguntas que estão no coração do Däniken. Será que imaginaram um combate atmosférico no decorrer de uma tempestade? E a projetaram em um campo de batalha no espaço? Uma batalha de nuvens escuras contra o Sol? Ou a origem dessa interpretação espantosa seria um eclipse solar, quando algo terrível tentava devorar o Sol? Todas essas explicações naturais não nos levam a lugar algum, como demonstrarei. Se a batalha entre Lúcifer e Miguel somente fosse narrada na antiga esfera judaica, poderíamos facilmente ignorá-la. Mas ela não é o único exemplo. Outras histórias muito antigas costumam exibir semelhantes detalhes, né? Exibem semelhanças dessas batalhas com outros deuses, ocorrendo no céu também, dos outros textos antigos, né? Existem semelhanças impressionantes. Aí ele começa a falar dos mosteiros tibetanos. Lá nós temos os escritos chamados Dzyan. Os Dzyan eram centenas de folhas escritas em sânscrito, prensadas entre duas peças de madeira.
Nesses Dizian, nós lemos que, na quarta idade do mundo, os filhos receberam a ordem de criar, segundo a própria imagem. Um terço dos filhos se recusou a cumprir tal ordem. Olha que interessante. Textos dos mosteiros tibetanos, os Dizian. Então nós temos um trecho desta rebelião dos filhos que recusaram obedecer à ordem dos deuses de criar. As velhas rodas giraram para cima e para baixo. A essência da mãe preenchia o todo. Batalhas foram travadas entre os criadores e os destruidores. E batalhas em torno de espaço. Faça seus cálculos. Lanu, se deseja obter a idade verdadeira de sua roda. Então, esse aqui é um trecho de um Dizian. Os criadores, os que resolveram criar, aceitaram a proposta dos deuses, e os não criadores, que são chamados de destruidores, brigando no céu, né? Depois ele volta para a mitologia grega. São exemplos que ele dá aqui no prefácio, né? Por exemplo, nós temos uma batalha no céu. Os filhos de Urano se rebelaram contra a ordem celestial e seu criador. A partir daí foram travadas batalhas terríveis. Lá no Exíodo nós temos isso, né? Na Teogonia. Batalhas terríveis e Zeus, o pai dos deuses, é apenas um dos vitoriosos. Prometeu fora um dos que enfrentaram Zeus, e esse confronto ocorreu no céu, quando ele roubou de lá o fogo, trazendo-o à terra. Prometeu, Lúcifer, o portador da luz, ele vai ligando essas histórias em que elas têm de comum com o mundo judaico. Do outro lado do mundo, longe da Grécia, ele vai então para Nova Zelândia. Mais de 100 anos atrás, o etnólogo John White fazia perguntas aos velhos sacerdotes dos Maoris acerca de suas lendas. Elas também começaram com uma batalha no céu. Olha que interessante, na Nova Zelândia, os Maori relatam também batalhas no céu. Alguns filhos de Deus se rebelaram contra o pai. O líder desses guerreiros espaciais se chamava Hongamai. E após uma batalha vitoriosa, ele se permitiu ser venerado na Terra. Um trecho, então, das lendas maoris. Sua aparência era como a de uma estrela brilhante, uma chama como um sol. Onde ele pousava, a terra se contorcia. Dela subiam nuvens de poeira que ofuscavam a vista. O ruído era como do trovão e a distância lembrava o som do mar em uma concha. Então, assim, em vários lugares do mundo, textos antigos, de lendas sagradas, falando de batalhas. Por fim, ele chega, então, na Índia, e ele vai resgatar um trecho aqui da tradição indiana no livro Drona Parva. Ele vai usar muito também Mahabharata, Ramayana, os Vedas. São descritas batalhas no espaço da mesma maneira que nas antigas lendas judaicas, não pertencentes ao Antigo Testamento. Também ali encontramos menção a rodas sagradas, onde residiam os querubins. Isso não ocorria em um lugar qualquer, mas no céu e em meio às estrelas. Então agora ele conclui o prefácio. Os etimologistas nos garantem que devemos interpretar tudo isso simbolicamente. Essas histórias estranhas são apenas mitos? Apenas? Em que árvore genealógica devemos subir? Se na mitologia só encontraremos símbolos? E se são símbolos, o que representam? O termo símbolo vem do grego symbalen, que significa ajuntar. Se os mitos devem ser interpretados apenas simbolicamente, eu gostaria muito de saber o que exatamente foi ajuntado nessas histórias. A tentativa de aceitarmos os mitos como algo vago não nos leva a lugar nenhum. Tornamo-nos uma sociedade que simplesmente aceita e crê nas tradições mais contraditórias, seguindo o que as religiões querem que acreditemos. Mas, sem dúvida, não estamos preparados para aceitar alguns fatos novos. Quando afirmo que o livro sagrado, e particularmente os primeiros livros do Antigo Testamento, estão repletos de contradições e histórias de terror, e que o Deus que falava com Moisés nunca poderia ser o verdadeiro Deus da criação, as pessoas se ofendem, cheias de indignação, exigem provas. Quando apresento as evidências, sou publicamente agredido. Por quê? Porque não devemos questionar as crenças e a fé. Claro que isso só se aplica às crenças dos grupos religiosos maiores. Se ataco as crenças de um grupo menor, a regra já não se aplica. Então ele faz questão de afirmar aqui no capítulo 1 que ele, o Däniken, tem fé
Olha o que ele diz aqui na página 3 dessa edição. Sou, e repito isso em todos os meus livros, um homem que crê em Deus e temo a Deus. Rezo também todos os dias. Meu pobre cérebro não é capaz de definir Deus. Muitas pessoas mais inteligentes que eu tentaram, mas para mim Deus é algo extraordinário e sem dúvida singular. Concordo com todas as grandes religiões do mundo, só pode haver um Deus. E aquilo que chamamos de Deus deve ser infalível, atemporal, onipresente e onipotente. Essas são as características mínimas que devemos conceber a Deus com profundo respeito. Jamais será possível descrever Deus ou definir o Espírito Santo em um ponto da linha do tempo. Achei interessante esse parágrafo, porque ele não se diz ateu. Ele professa a fé, dá testemunho, mas o que ele sente é a necessidade de pesquisar essas histórias. De dizer, por exemplo, aqui no primeiro capítulo, que choca a gente demais, que esse Deus que aparece no Antigo Testamento, que temos, é um texto inspirado, mas ele fala no mundo literário, aquele Deus do Antigo Testamento, ele tem características, de repente ele está muito irado, que desmontam, por exemplo, quando ele diz não matar. E de repente os homens fazem no deserto um bezerro de ouro, e ele fala para aqueles rebeldes serem mortos. Então, como que existem contradições dentro do texto? Se Deus conhece tudo, por que ele desce lá no Éden e o homem se esconde e ele não sabe onde está o homem? Quando Caim matou Abel, né? Onde está seu irmão? Será que são perguntas apenas retóricas? Então ele gosta de pesquisar os intrincamentos dos textos, fazer aí esse estudo profundo, muito interessante. Ele não está desrespeitando Deus ao fazer esses estudos. Ele deixa isso bem claro. E ele conclui: a humanidade alcançou um novo milênio. De minha parte, penso que é mais responsável analisar as histórias antigas e estabelecer novas metas. Então é isso que ele pretende fazer nos seus livros, lançar novas metas. Então, voltando a este livro, não é o mesmo autor, então, que me foi, não é o mesmo livro que me foi indicado, é o mesmo autor. Eu já tive esse livro que tem o ponto de interrogação, mas não tem o subtítulo. Só que eu não sei se eu doei ou o livro se perdeu. Então esse livro aqui, esta edição de 2011, tem esse subtítulo: Evidências das verdadeiras identidades dos velhos deuses. E aí nós temos então o sumário, que eu fui pesquisando, gente, não pode ser. Porque se o outro foi escrito, publicado em 68, e aqui nós temos temas que ele fala em capítulos aqui de coisas recentes, então assim, ou ele introduziu isso depois, mas aí eu pesquisando os temas dos livros, as datas de publicação, percebi que não são o mesmo livro. Capítulo 1, uma aula diferente de educação religiosa. Então isso aqui é que acaba mesmo com a gente, porque ele vai analisar textos aí do Antigo Testamento, trazendo questões assim, sabe, que ele desmonta tudo a partir do texto, algumas coisas que a gente pensa, né, desde criança, por exemplo. A Arca da Aliança, ele fala que ela tinha um dispositivo para a produção do maná, tem até a imagem aqui, ó. Como que esse maná foi produzido no deserto, a Deus falando com Moisés. Então ele vai trabalhar muito esse tempo aí de Moisés com Deus, sabe? Essas contradições internas do Antigo Testamento. Capítulo 2, mentiras em torno do evento de Fátima. Eu falei, mas não tem nada a ver com extraterrestre. Então ele vai falar do terceiro segredo de Fátima, coisas que foram escondidas pelos papas. Existe uma outra versão de Fátima, da história de Fátima, até pesquisada por padres lá em Portugal mesmo, que desmente, né, tudo aquilo que aconteceu com as crianças. É interessante a gente pesquisar isso, desmente as aparições, então é uma coisa muito estranha. Aqui o que ele diz é que, diferente do Deus um Delírio, onde o cientista Dawkins fala que não aconteceu nada daquele último milagre
do Sol. Aqui ele fala que aconteceu. Lá Dawkins fala, né, como que poderia ter acontecido se a Terra saísse da sua rotação. Aqui ele fala, dá a entender que esse milagre do Sol foi influência aí dos extraterrestres, um disco voador, etc. Né? Então esse segundo capítulo também é para acabar com a gente, assim. Sabe, as coisas que esconderam sobre o terceiro segredo de Fátima, esses milagres. Então é uma coisa assim bem complicada isso aqui, né? O terceiro capítulo chama-se Florestas Inteiras de Estupas. Ele analisa a região na Índia, a religião na Índia e etc. Né? Estupas são construções sagradas, como esta aqui, olha, onde guarda-se relíquias dos deuses, de Buda e etc. Então nós temos muitas tradições em torno disso, muitas histórias em torno dessas construções. Olha, estupa, isso aqui é uma estupa. Até anotei aqui, olha. Montículo ou torre que serve como local de sepultamento de relíquias sagradas do Buda, de santos, representa um caminho para a iluminação. Ele vai falar dessas histórias aí da Índia, de religiosidade na Índia. E no capítulo 4, Armas dos Deuses, em que ele fala das batalhas narradas no Mahabharata e o Ramayana, que inclusive eu tenho esses livros aqui, o Bhagavad Gita também, os Vedas, e aqui ele dá exemplo dessas batalhas, esmiuça esses livros para nós, esses épicos, não todos, né, porque são muitos textos. O que eu tenho aqui é um compêndio também do Ramayana e Mahabharata, que eu não li ainda, mas que fala dessas batalhas aqui, olha, castelos voadores, né, palácios voadores. Eu tenho esses livros e eu quero ler. Então ele fala que isso aconteceu mesmo, essas histórias. Que há vestígios dessas armas usadas pelos deuses do Mahabharata e do Ramayana, o Krishna e outros, e que existiram essas batalhas, elas realmente aconteceram. Então ele vai pesquisar tudo isso aqui. E depois temos reflexões, apêndice e essa cartela de imagens. Eu estranhei também que no outro livro não tem isso. Esse livro aqui seria uma reafirmação do outro, né? Reafirmação ou complemento do outro livro. Fala também de imagens lunares, Marte, imagens em Marte, pistas que existiam lá nas imagens na Lua, né, daquelas feitas na Lua, pistas de pouso. Então é isso, essas coisas de extraterrestres, que seriam esses, para nós hoje, deuses antigos. Então, no fundo, o autor, nesses capítulos do Os Deuses Eram Astronautas, investiga quem ou que eram os deuses descritos em histórias antigas, principalmente nos épicos indianos, também aí no Antigo Testamento. Ele pesquisou e analisou exaustivamente, né? O Daniken fez isso, as grandes religiões do mundo. Então ele pesquisa, vai a fundo, lê os textos. Então ele conta essas histórias, essas viagens que ele faz aos locais onde existem esses vestígios arqueológicos. Parece que tem também, eu estava vendo aqui, né, programas de televisão em torno dos seus estudos, documentários. Você coloca aqui na internet, você vê várias imagens, fotos, estudos sobre esse tema, né, tão instigante, que preocupa não só ele, mas outros arqueólogos também. Muitas vezes eles são calados assim pelos estudos oficiais de arqueologia, né? Então ele fala que é um mundo muito complicado de se entrar para estudar tudo isso, né? Então ele vai pesquisar as religiões do mundo, os seus mitos, as suas estruturas de crenças, no esforço de encontrar uma resposta para essa questão. Quem eram os deuses antigos, né, descritos nessas outras culturas? Eram seres extraterrestres que no momento da história conviveram com os homens ou se guerrearam aí nos céus ou aqui na Terra mesmo em algum momento? Então ele quer fazer isso, mostrar que existiram mesmo esses deuses
e que eles conviveram por um período aqui com os homens. Mesmo no Antigo Testamento, essa convivência do Deus antigo, o Deus Pai, né, aconteceu, e esses mecanismos que ele usou para estar aí com os homens, como a Arca da Aliança e outros grandes momentos aí do Antigo Testamento. Então isso mexe muito com a teologia também oficial, né, com a questão do texto ser inspirado. Ele fala muito isso, né, esse dogma aí de o texto é sagrado, então você não pode mexer com o texto, você não pode pesquisar o texto e pensar diferente daquilo que está ali oficialmente para você, como um magistério sagrado. A conclusão do Däniken é extraordinária. Os deuses não eram seres metafísicos, nascidos da imaginação hiperativa da humanidade, mas sim eles eram extraterrestres que deixaram vestígios de sua presença em toda a Terra. Olha que interessante. Então, os vestígios que temos na arqueologia são vestígios da presença desses deuses que eram extraterrestres. E o Zecaria, aquilo que eu falei, que tem outros livros, continuando esse tema, que olha, uns livros aqui, ó, de Zecaria, ele vai falar desta presença desses outros deuses, por exemplo. Ele fala de um planeta que orbitou durante a Terra, o planeta Nibiru, e lá nós tínhamos os Anunnakis, que são extraterrestres, que eram deuses na Suméria e na Babilônia. Então Zecaria também vai trabalhar essa questão aí. Esses Anunnakis, eles estão presentes nos vestígios da cultura suméria na Mesopotâmia. Por meio de um exame completo de textos antigos, o Däniken e o Zecaria, né, eles vão concluir que esses seres extraterrestres empregavam veículos de alta tecnologia. Por exemplo, no Mahabharata, nos Vedas, é isso que ele faz naquele capítulo, As Armas dos Deuses, ele descreve tudo isso. Eles empregavam esses alienígenas extraterrestres, empregavam esses carros e essas armas em batalhas aéreas épicas, narradas aí nos textos indianos. Evidência convincente de que os deuses usaram armas incríveis de aniquilação em massa, tanto contra si mesmos quanto contra a humanidade. E você, não acredita nisso? Eu gosto desses textos instigantes. Amo arqueologia, ainda mais mistura ainda com esses mistérios da ufologia, né? Então fica mais gostoso ainda. O autor traz uma nova interpretação radical da evolução na Terra, que contradiz as religiões consagradas e a ciência moderna. Então ele vai falar isso aqui no final também, nas reflexões, né? Então ele mexe com o leitor, olha, aqui nas reflexões. Zombo da teoria da evolução desde que comecei a escrever livros, e faço isso apesar de saber que todas as formas de vida estão sujeitas às leis da evolução. Nunca questionei a direção básica da evolução. O problema é que a evolução não ocorreu em linha reta, mas dando saltos em duas direções. Por um lado, mensagens genéticas são constantemente inseridas no sistema da Terra. Elas chegam a nós por meio de poeira cósmica. Por outro, extraterrestres realizaram intervenções específicas no genoma humano. A diferença está aqui, né, que ele fala que os extraterrestres, eles inseriram intervenções, né, específicas no genoma humano. Como afirmam as tradições da humanidade, os deuses fizeram os homens à sua imagem. Foi injetado material genético em nosso processo evolucionário. Não repetirei aqui o porquê de defender esse conceito há mais de 40 anos. Então tem esse também. Aqui ele vai falar dessa polêmica na questão da evolução. Os deuses injetaram material genético em nós. E eu já mostrei as ilustrações, eu quero concluir com um trecho do primeiro capítulo, na página 63, que é a conclusão do primeiro capítulo, chamado Uma Aula Diferente de Educação Religiosa. Se você gosta de Bíblia, ler isso aqui é muito interessante, reler, estudar com ele. Então ele diz aqui na conclusão desse primeiro capítulo: cedo ou tarde entraremos em contato com inteligências extraterrestres. A velocidade da luz será superada, contradizendo todas as teorias.
Como imaginamos um outro mundo? Queremos ser tratados como intelectualmente inferiores por uma inteligência alienígena porque não podemos tocar interruptores de luz aos sábados? Judeus ortodoxos? Por que não comemos carne de porco? Judeus muçulmanos? Por que consideramos a vaca e os ratos gordos sagrados? Hindus e outros sistemas de crenças interrelacionados? Ou por que torturamos nosso Deus e o crucificamos? Ele está falando da concepção aí sagrada de cada religião, né? Sou a favor de anunciar o fim do conceito da pluralidade de deuses quando dermos aquele passo para o terceiro milênio. Quero enfatizar que somos partes minúsculas do poderoso Ele, para as quais as religiões usam o termo Deus. A partir desse ângulo, todo tipo de discriminação racial se torna uma completa baboseira. Pertencemos todos ao mesmo todo, T maiúsculo, né? E aquelas religiões, com a convicção em sua probidade, suas guerras e atrocidades deveriam, isto sim, nos conduzir ao caminho da iluminação no fim das contas. Todas as religiões nos conduzir à iluminação, à luz de Deus. A solução para esse desafio do pensamento poderia consistir em analisar, voltarei a esse assunto, as contradições na Bíblia e em outros textos antigos. Por fim, enxergaríamos com clareza a seguinte tarefa: o Deus do Antigo Testamento definitivamente não era um ser metafísico como expressa a Bíblia. A resposta deve estar em outra fonte, possivelmente em outro lugar do universo. O que devemos fazer? Derrubar o templo? Explodir as igrejas? As igrejas? Claro que não. Onde os seres humanos se reúnem para louvar a criação, há um forte senso benéfico de comunidade. Como se fôssemos tocados pela nota de um diapasão, nós vibramos com o sentimento mútuo daquele ser magnífico no espaço a quem chamamos de Deus. Os templos e as igrejas são locais para a contemplação, espaços para o culto do indefinível, a adoração a Ele, o grandioso Espírito do universo. Esses lugares de reunião permanecerão necessários. Todo o resto é relativamente supérfluo. Ele está dizendo da importância de unificar todas as concepções de Deus no Ele, no Todo-Poderoso, né? Que é o Senhor do Universo. Então, assim, é uma concepção mesmo de universalidade da questão sagrada, né? E quando ele fala que o Deus do Antigo Testamento não era metafísico, ele está dizendo que ele convivia, né, esse Deus com Moisés, assim, mostrando a sua face para Moisés, por mais que fala que Moisés não viu a face de Deus, só viu pelas costas a glória, né? E que esse Deus está presente em outras culturas, houve batalhas com a presença desses deuses. Então é um texto instigante, né, que fala dessa presença do sagrado entre nós, que isso foi se perdendo, né? E hoje os deuses como que estão recolhidos e está havendo só o desastre, né, da humanidade, as derrocadas, etc., né? Então, um livro que mexe com as nossas estruturas teológicas, com as questões mesmo assim da religiosidade, né? Eu achei interessante como ele professa a fé aqui, né? E está pesquisando, está estudando isso, essa questão da religiosidade em outras culturas. A gente muitas vezes fica com o pé atrás com essa questão de extraterrestre, né? Mas ele fala que muitas coisas estão escondidas. São teorias, né, vamos dizer assim, da conspiração, daquilo que é estudado, mas é interessante a gente estudar isso também. Eu gosto por causa da questão do interesse pelos textos sagrados, das pesquisas arqueológicas, e fica sempre aquele gostinho do mistério também, né? Então é isso, gente. Não é o livro que eu pensei que eu estava lendo, é o mesmo autor, só que lá tem um ponto de interrogação, mas eu vou lê-lo ainda. Os deuses eram astronautas, evidências das verdadeiras identidades dos velhos deuses, do Erich von Däniken. Um abraço para vocês e até mais.